Paz, meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês. E hoje eu tô com uma alegria dobrada, porque eu tô com a minha filhotinha, com a Ana, e ela aceitou o desafio de conversar com a gente sobre o Natal. E eu quero aqui dar oportunidade para ela, dar as boas-vindas para vocês. Muito bem-vindos. Espero que seja um templo para nos enchermos da glória de Deus. Amém. E que assim seja, que a gente seja cheio da glória de Deus, que seja um tempo edificante. E a gente quer fazer um vídeo bem simples, irmãos, algo que seja simples e mais profundo, que toque teu coração. E eu queria que a Ana falasse um pouquinho pra gente sobre o que é, Ana, o que você acha quando a gente pensa o Natal. O que vem na tua cabeça? O que é o Natal para você? Natal é o cumprimento de toda a promessa que veio lá do Antigo Testamento, que já anunciava sobre a vinda de Jesus e a chegada do Salvador, né, que veio para salvar toda a humanidade. Isso mesmo, glória a Deus. Então, uma coisa que tem estado assim no meu coração é que Jesus, a história, tudo que a gente ouve sobre Jesus não é uma fábula, é verdade. E desde o Antigo Testamento, desde sempre, você vai ver que pessoas em momentos diferentes, é, épocas diferentes, pessoas diferentes, elas anunciavam a vinda de um Messias, a vinda daquele que seria o redentor da humanidade, aquele que seria o salvador dos homens, aquele que restauraria todas as coisas que o pecado comprometeu. Então, Jesus, ele é uma realidade. E eu queria pedir a Ana para ler para a gente um texto que, para mim, expressa uma, uma realidade da promessa sobre Jesus. Porque lá no Antigo Testamento, né, séculos antes de Jesus, o profeta Isaías, olha o que ele viu. Está lá no capítulo 9, né, de Isaías. A gente vai pegar apenas dois versículos, o versículo 2 e o versículo 6. Né? Eu vou pedir a Ana para ler esses versículos aqui, para a gente poder entender o que era anunciado, né, sobre Jesus. Olha que coisa tremenda. O povo que andava em trevas viu grande luz aos que viveram na região das sombras da morte. Resplandeceu-lhes a luz. Porque o menino nos nasceu, filho nos desceu. O governo está sobre seus ombros, e seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Olha que coisa tremenda. Você vai ver que essa palavra ela é citada lá em Mateus, né? Diz que havia trevas, né? A humanidade estava em trevas. O profeta ele já via, né, que o mundo não tinha esperança, o mundo não tinha condição nenhuma de ter perspectiva, né? Ele estava num sofrimento, mas ele anunciou, né, que ele deu o quadro das trevas, mas ele disse que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele segue dizendo que Jesus estabeleceria o tão prometido reinado, né?
do nosso Senhor. Ele estabeleceria toda a através da restauração que ele traria, né? Eu sempre falo, né, que é a esperança de um novo Gênesis que nós vamos viver na segunda vinda de Jesus, né? Mas na primeira vinda de Jesus, ele vem para apresentar, né, essa perspectiva da restauração de todas as coisas e começar a estabelecer ali o seu reino. E uma coisa que é muito interessante é que a vinda de Jesus, ela foi de uma forma tão tremenda, tão sobrenatural, que o anjo aparece para Maria, aquela moça, e diz: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, né, e o poder do Altíssimo te envolverá, né, e ela daria, né, luz ao Messias, ao Emanuel, ao Deus conosco, a Jesus. E assim foi. Só que o nascimento de Jesus é algo que nós precisamos lembrar com muita alegria, com muita gratidão no nosso coração e saber que a vinda de Jesus, né, o nascimento dele, teve também desdobramentos na vida do próprio Cristo e na vida de toda a humanidade. Tanto é que a humanidade, a história da humanidade, ela é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. E eu queria ler um outro texto aqui para falar sobre o desdobramento da chegada de Jesus. Eu gosto muito desse texto aqui, que está lá em Isaías 53, que fala sobre o nosso Jesus. Olha o que o profeta anteviu. Ele diz assim, Isaías 53, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha, irmãos, o desdobramento desse nascimento de Jesus. Jesus, ele nasce, mas ele nasce com um propósito. E depois eu queria te animar que você pegasse esse texto de Isaías 53 e fosse lendo tudo aquilo que o profeta anunciou a respeito daquele que viria. E cada palavra dessa profecia se cumpriu em Jesus. Por isso nós precisamos celebrar a vinda de Jesus. Por isso nós precisamos celebrar a vinda de Jesus ao mundo, mas também celebrar a vinda dele para a nossa vida. Lembrar daquele dia
em que ele entrou no nosso coração. E eu queria pedir, Ana, que você compartilhasse com a gente também, né, a tua experiência com Jesus, como que foi, né? Como é que Jesus entrou na tua vida, como é que ele nasceu no teu coração, como é que você abriu, né, o espaço, quando foi, como foi, conta pra gente. Bom, eu lembro que eu fui assistir um teatro e no final desse teatro teve um apelo e quando eu me vi eu já estava lá em lágrimas de alegria, porque é uma sensação de liberdade, você se sente liberto pela palavra, por Jesus. Isso mesmo. E eu lembro desse dia que você chorou e a gente chorou junto, porque Jesus entrou no seu coração. E eu quero aqui animar os irmãos, né, a que você possa atentar para isso, né? Queria pedir a Ana, se você tivesse que dar uma mensagem, se você tivesse não, né? Qual mensagem você dá para aquelas pessoas que estão nos assistindo aqui? O que que você gostaria de... Fica na liberdade de compartilhar o que você quiser aqui com os nossos irmãos. Que eu gostaria de dizer que vocês continuem crendo naquele que existiu antes de todas as coisas, tornou-se homem, teve uma vida perfeita e irrepreensível, fez uma obra tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados, foi exaltado, ressuscitou e voltará. Amém. Isso mesmo. Essa é a mensagem, né? Esse que ela descreveu aqui é o nosso Cristo, é aquele que nasceu, né? Viveu, morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, ele foi exaltado e hoje nós temos uma esperança também, que nós temos que nos agarrar nessa esperança, porque a mesma promessa sobre a vinda dele que se cumpriu existe sobre a volta dele e se cumprirá em breve. Então eu animo vocês a serem ministrados aí pela palavra do Senhor, a meditar no que a gente conversou aqui. Fica na paz de Jesus e até a próxima. Tchau. Tchau.